A nossa terceira fase agora é essa fase processual. E o que é essa fase processual? Minha gente, vamos por parte, porque isso aqui é muito importante. Vamos supor que o cliente te procure e diz que o promotor falou para ele que ele não tinha direito a uma transação penal. Eu já estou te dando uma outra situação. Aí você olha lá e diz, poxa, realmente, ele já fez uso da transação penal. Porque, só para vocês saberem de uma coisa, a transação penal, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, se o crime é o crime de ação penal de natureza pública, para saber se cabe transação penal, calma aí, e saber se este meliante já não fez uma transação penal dentro dos 5 anos aí subsequentes. Porque se ele já fez uma transação penal dentro dos 5 anos, tem menos de 5 anos aí que ele já fez uma transação penal, não vai poder fazer transação penal de novo, tá bom? A transação penal não pode, há menos de 5 anos atrás, tem que ter ali, se ele fez uma transação penal, ele tem que ficar 5 anos sem delinquir para ter uma nova transação penal. Se ele fez uma transação penal ano passado e daqui a 2 anos ele foi de novo para o GCRIM, não vai poder fazer transação penal. Então, vamos imaginar que aí você percebe que ele já fez uso da transação penal há menos de 5 anos atrás. Tem 2 anos que ele fez uso desse instituto, desse acordo. Ele não vai ter direito a uma nova transação penal. Ele não vai poder. Ou, eventualmente, você olha e diz, ué, mas ele tem direito à transação penal, porque já passou 5 anos da primeira. O que é que você vai fazer? Então, nesse caso, você pode peticionar, ó, macetezinho, você pode peticionar dizendo, olha, todos os requisitos para transação penal estão preenchidos. Você pode fazer isso também. Essa advocacia, inclusive fora do padrão, eu adoro. Fora do script, acaba sendo uma advocacia bastante eficaz. Eu gosto mais assim. Por quê, prof? Ah, prof, mas não tem prazo mais para se manifestar. Gente, peticiona. Peticiona, de repente, o não você já tem na mão, você quer o sim, de repente volta o prazo. Ah, prof, mas não tem previsão na lei. Eu sei, mas de repente volta. De repente faz para ter o sim, que aí vai ficar em uma situação, na verdade, muito melhor, numa situação muito mais simples. Seu cliente vai ficar feliz da vida, pode ter certeza disso, tá? Então, poxa, fiz o acordo lá com o promotor, tá tudo certo, uma transação penal, porque você reverter uma situação. Olha que massa. E isso, ó, vai de boca em boca e daqui a pouco você já está com vários outros clientes. E se não reverter? Se não reverter, pelo menos você tentou. Concordam? Pelo menos você tentou. Eu estou dando aqui, ó, a faca e o queijo para vocês. Porque se você não tentar depois, seu cliente passa a saber que ele tinha possibilidade de fazer isso e pergunta para você, poxa, por que tinha isso e você não me falou nada? O que eu escuto de cliente, gente, que fala, poxa, mas o advogado anterior não me falou nada disso. Eu escuto muito isso. Eu fiz o acordo lá com o promotor, tá tudo certo, né? E o advogado, eu queria fazer um acordo com o promotor, fiquei sabendo e o advogado não me falou nada disso. E não se sente instruído. Parece que o advogado não sabe o que está fazendo. Ou pior, começa, inclusive, a desconfiar do advogado, para saber mesmo se ele realmente, né? Por que ele está fazendo isso? Pior quebra que tem entre cliente e advogado é justamente a quebra de segurança. É a relação de confiança. Na hora que o cliente não acredita mais, meu irmão, acabou a relação. Acabou a relação e acabou todos os clientes que ele poderia te indicar ali. Então, tem que tomar cuidado. Difícil você voltar, e uma das formas é a falta de orientação incompleta, orientação inadequada do advogado, tudo isso é importante. Mas vamos supor que tudo isso não tenha jeito mesmo. Então, vai para a fase processual. Vai para a fase agora do processo. E se for para o processo, o que é que vai acontecer? Deixa eu voltar para o fluxograma. Olha aqui. Então, a gente viu que a gente tem audiência preliminar, ok? Tentou a composição civil, se conseguiu, acabou o processo aqui. Beleza, se não conseguiu, vamos tentar o quê? A proposta de transação penal, o acordo com o Ministério Público. Só se for ação penal de natureza pública. Beleza, se eu acordar com o Ministério Público, acabou também ali. Vou ter que cumprir durante um certo tempo, e aí, quando terminar o cumprimento total, vamos dizer 4 meses, 5 meses, quando terminar esse cumprimento total, aí eu vou fazer o quê? Acabou ali, ok? Acabou ali, arquiva o processo e não precisou o Ministério Público oferecer denúncia nenhuma. Mas vamos imaginar que nessa audiência preliminar não teve nada disso, não conseguiu fazer a composição, não teve proposta de transação penal, não, ninguém se retratou, ninguém renunciou, ninguém fez nada, não, vai ter que continuar o processo. Então, o que vai acontecer agora, o próximo passo? Olha para cá, próximo
oferecimento da denúncia ou da queixa. Se for um crime de ação penal de natureza pública, oferecimento da denúncia ao Ministério Público. Se for, né, nesse caso de ação penal privada, a gente tem aí a vítima oferecendo a queixa-crime. Então, tudo isso com base lá no artigo 77 da Lei 9.099 de 95. Então, esse é o próximo passo para poder iniciar a ação penal mesmo. E é aqui que a gente inicia, de fato, o procedimento sumaríssimo. É daqui que a gente vai começar a abertura do processo. Então, ele ofereceu a denúncia, e aí vai ser citado, vai haver uma citação, olha aqui é o próximo passo, para poder comparecer na audiência de instrução e julgamento, ok? Então, vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, e nesta audiência de instrução e julgamento vão acontecer várias coisas. Então, olha aqui, chegamos na audiência de instrução e julgamento. Percebam que nesse procedimento, o juiz ainda não recebeu a denúncia. Aqui é diferente do procedimento ordinário. No procedimento ordinário, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia e manda citar o réu para apresentar a resposta à acusação. Não é assim? É a nossa regra. Olha a diferença aqui. Aqui o Ministério Público ofereceu a denúncia e aí houve uma citação para comparecer na audiência de instrução e julgamento, porque aqui no Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia vai ser na audiência de instrução e julgamento. Isso é muito importante vocês saberem isso. Então, chegamos aqui na audiência de instrução e julgamento, aí temos várias coisas que a gente vai fazer nessa audiência de instrução e julgamento. E quais são as hipóteses que a gente vai fazer aqui? Perceba, primeira coisa, nesta audiência de instrução e julgamento, lembra, o recebimento da denúncia ainda não aconteceu. Antes mesmo da denúncia ser recebida, o juiz vai tentar uma nova conciliação e uma nova, né, uma transação penal. O MP vai novamente oferecer a proposta de transação penal. Então, na aberturazinha mesmo, na hora que abriu a audiência de instrução e julgamento, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar uma conciliação, tentar aí transacionar com o Ministério Público. Se ele então ele tem ainda essa oportunidade de transacionar aqui. Se ele transacionar aqui, massa, acabou aqui. Aí o juiz nem vai receber a denúncia. Acaba por aí, encerra a audiência, arquiva tudo e ele vai cumprir a proposta dele ali. Agora, logo depois que houve a tentativa dessa transação, não teve novamente a transação penal, aí vai agora abrir oralmente para o defensor, o advogado, no caso você, vai fazer agora, vai responder à acusação com base no artigo 81 da Lei 9.099 de 95. Então, você vai agora fazer oralmente, não é petição, aqui é oral, na própria audiência. Você vai fazer como se fosse uma resposta à acusação mesmo. É uma resposta à acusação, só que oral. Você vai fazer a sua defesa ali, a defesa do seu cliente. Antes, e perceba, tudo isso antes do recebimento ainda da denúncia. Antes do juiz receber a denúncia. E aqui, ó, o juiz recebe a denúncia. Beleza, vamos dizer que ele já fez, depois que o advogado fez ali a sua resposta, que ele respondeu à acusação oralmente, aí o juiz agora na audiência vai receber a denúncia. Só que presta atenção, existe aqui também a possibilidade da sursi processual. O que é a sursi processual? Vamos por parte. Eu vou até tirar aqui para poder vocês olharem para mim melhor, e daqui a pouco eu volto para o nosso slide. A sursi processual é a suspensão condicional do processo. Ou seja, o momento em que o juiz ele pode manter ali, no momento em que ele recebe a denúncia, ele pode suspender o processo, a suspensão condicional, aplicar a sursi processual. E a gente tem alguns requisitos, algumas regras para essa sursi processual. E que regras são essas, prof? São as regras que estão lá no artigo 89. Tem que ser crime. Por exemplo, se o crime que ele praticou, a pena mínima, não é a pena máxima, a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, então, o Ministério Público, na hora que ele oferece, deixa eu até lhe dizer isso aqui é importante você saber. Eu vou voltar aqui no slide, porque eu acho que isso aqui é muito interessante a gente saber, para não ter erro aqui, vocês não se complicarem. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no slide, presta atenção. Neste momento aqui, em que o Ministério Público oferece a denúncia,
Se ele vê que tem os requisitos do artigo 89 para oferecer a suspensão condicional, a suspensão condicional do processo, que é suspender o processo ali, suspender mesmo o processo, e ele fica cumprindo algumas condições, olha o nome, suspensão condicional do processo. Então, o juiz, aqui no oferecimento da denúncia, ele já faz a proposta de SUSI processual. Aqui que ele faz a proposta. Mas essa proposta só vai ser recebida ou não quando o juiz for receber a denúncia, já aqui na audiência de instrução. Porque antes disso tem uma nova tentativa de transação penal. Então, mas o momento do Ministério Público, quem oferece a SUSI processual, não sou eu que vou requerer, é o Ministério Público, ele tem obrigação. Se é um crime que a pena mínima é de 1 ano, ele tem a obrigação de oferecer ali. Se ele viu que as circunstâncias são todas favoráveis, o cara é primário ali, a circunstância é toda favorável para ele, né? Ele não tem reprovabilidade social. Então, o que ele faz? Ele, nesse momento que ele oferece a denúncia, ele já traz a proposta da suspensão condicional do processo, da SUSI. E isso acontece o seguinte, na hora que chega aqui, que o juiz vai receber a denúncia, ele já vai aplicar a SUSI processual. Se ele entender, ou aí ele vai olhar para o meliantezinho, né, na verdade, e ele vai perguntar se ele tem, né, se ele quer esta SUSI processual, se ele quer fazer essa proposta, se ele quer acordar aí com essa suspensão condicional do processo. Então, ele vai ver isso. E aí ele vai dizer se quer ou não. Se ele disser que quer, pronto. Aí vai suspender o processo e ele vai cumprir algumas condições, que pode ser o quê? Não se ausentar da comarca, que pode ser comparecimento trimestral, comparecimento mensal. Então, são algumas condições que ele vai falar, olha, eu vou suspender o processo aqui, você vai ficar cumprindo entre 2 e 4 anos aí essas condições. Então, se você conseguir cumprir tudinho, acaba o processo, encerra o processo e a gente não precisa aí continuar a nossa audiência de instrução e julgamento. É assim que funciona. Mas o que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês no fluxograma. Porque o momento de oferecer a suspensão é aqui. Só que o momento de aplicar essa suspensão condicional do processo, a SUSI processual, é aqui. Quando o juiz recebe a denúncia, ele aplica aí já a SUSI processual. Já tem essa possibilidade de suspender o processo e acaba por aqui. Suspende o processo, eu vou ficar cumprindo as minhas condições durante 2 ou 4 anos, acabando as condições, dando tudo certo, extingue minha punibilidade, acabou por ali. Tá bom? Encerra ali. Finalizou. Agora, vamos imaginar que não tem a possibilidade dessa aplicação da SUSI. O réu não aceita essa SUSI. Então, nesse caso, ou então, outra possibilidade pode ter acontecido. Na hora de oferecer a denúncia, o Ministério Público não deu a SUSI, não ofereceu a SUSI. Aí aqui, ó, na hora que você está na resposta à acusação, na hora que você está fazendo a sua defesa oral, você pode falar, olha, em que pese o Ministério Público não oferecer a suspensão condicional do processo, que era obrigação dele, eu quero requerer a suspensão condicional do processo, porque ele tem requisitos para isso, ele está dentro dos requisitos estabelecidos no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então, você pode requerer, inclusive sob pena de nulidade, só para vocês terem ideia, porque se tem os requisitos, o Ministério Público é obrigado a oferecer a SUSI processual neste momento do oferecimento da denúncia. Se ele não fez, você pode requerer oralmente aqui na hora da sua resposta à acusação. Certo? E aí, o juiz recebeu a denúncia, pode ter a possibilidade da aplicação da SUSI processual ou não. Não havendo a SUSI processual, a gente dá continuidade agora na audiência de instrução e julgamento. Aí, agora sim, e vai ser igualzinho a gente tem no procedimento ordinário. Como? Vai ouvir agora as partes. Então, não teve a possibilidade de SUSI processual? Não. Então, pronto. Então, foi recebida ali na própria audiência. Então, agora vamos fazer a oitiva da vítima. A primeira a ser ouvida vai ser a vítima. Depois, oitiva das testemunhas, que aqui no GCRIM você só pode arrolar no máximo 3. Então, são 3 testemunhas de acusação, 3 testemunhas de defesa. São a quantidade de testemunhas que você tem aí no procedimento sumaríssimo. Então, até 3 testemunhas de acusação, até 3 de defesa. Então, primeiro ouve as testemunhas de acusação, depois vai ouvir as testemunhas de defesa. Depois das oitivas da testemunha, por último, olha aqui, o interrogatório do acusado, do autor do fato. Então, aqui nesse caso, né, aqui a gente já está, então o interrogatório dele, do acusado, vai ser agora, porque aqui agora, nesse momento, ele já pode ser chamado de acusado, que aqui ele já está, né, na fase
da instrução e julgamento aqui, já está na fase processual. Então, o interrogatório dele. Depois que houver o interrogatório dele, aí vai para os debates orais. Aqui a gente não tem memoriais por escrito. É importante a gente falar isso. Aqui no GCRIM, você não vai apresentar memoriais por escrito, em que pese, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas requerendo prazo, e tem juízes que dão, mas pela lei não cabe memoriais por escrito. É tudo, até porque é mais célere, tem que ser mais rápido. Então é tudo na hora. Ah, prof, então você está querendo dizer que na hora ali eu vou ter que falar mesmo? Na hora ali você vai ter que falar mesmo. Você vai ter que ir lá fazer suas alegações finais, oral, primeiro, sempre vai ser primeiro a acusação, segundo a defesa. Então, primeiro a acusação vai falar tudo ali, depois a gente tem ali a defesa, que vai fazer também oralmente. Igualzinho, mas como é que faz isso aí, Pro? Igualzinho, gente. É como se você estivesse fazendo uns memoriais, umas alegações finais por escrito. Você vai chegar ali e vai começar falando mesmo, né? Excelentíssimo senhor doutor, né? Deste juizado especial criminal. E aí você começa, as partes já devidamente qualificadas aqui nos autos, vem, e aí você vai fazer os seus requerimentos, que é o requerimento final. E por fim, na hora que você já fez os debates orais, olha, gente, que lindo que eu estou trazendo para vocês o passo a passo todinho. Aí você tem agora, ó, a última situação. Aí vai aguardar agora o juiz prolatar a sentença. Isso aí é o passo a passo do GCRIM. Se vocês perceberem, o que complica mais é exatamente quando a gente tem essa parte aqui, ó, que é totalmente diferente de todos os outros procedimentos. É quando a gente tem o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia só vai ser lá na audiência. Então, é bem tranquilo isso aqui. Se você entender, você tem nesse passo a passo aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, vai estar na mão de vocês a partir de agora, vocês brincam na hora que chega no GCRIM. Tá aí o passo a passo todinho. Eu vou disponibilizar isso e ainda tenho aqui, ainda fiz para vocês, tudo por escrito, falando como funciona cada coisa objetivamente, que aí fica mais fácil de vocês entenderem.